Primeira coisa, né? Ao passada rápida no exame, o que a gente vê? De cara já uma assimetria do volume renal, um volume renal muito maior do lado esquerdo. Então, numa olhada rápida, o que a gente está olhando é o quê? Doença do lado de cá. Beleza? Beleza. Parece que é um caso de litíase? Não, parece. Parece que tem mais do que litíase ali. Quando a gente olha para esse reto peritônio, que esse reto peritônio está embolado, né? Você não consegue identificar a aorta, nem ver a cava. Então, você já infere que tem mais alguma coisa aqui. Mas, se você é um cara sagaz, já dá aquela olhada na coluna. Ó, não tem nenhum colapso. Tem uns biquinhos aqui. Nada grosseiro, não tem nenhuma lesão lítica expressiva aqui que te chame a atenção. Então, a princípio, a gente está olhando para essa lesão grande no rim esquerdo. Ela aumentou o volume do rim esquerdo. Isso está aqui de forma muito clara. Pode ter pedido com contraste, pode não ter pedido. Se não pediu, o que você vai fazer? Você vai injetar contraste aqui sempre que possível, porque isso vai te dar mais dados e vai te levar de encontro ao seu diagnóstico. Vai permitir que você caracterize melhor a lesão, que aqui você não consegue definir o que é ureter, você não consegue definir o que é vaso. Então você injeta o contraste. Primeira fase do contraste, fase arterial ou a fase córtico-medular, que é onde você consegue ver o córtex, que realça muito rápido e realça mais, e a medula, você consegue fazer essa diferenciação de forma muito clara. E à medida que você injeta o contraste, fica mais claro ainda que você está olhando para uma lesão expansiva, né? Ela expandiu esse espaço. E essa lesão, ela tem o epicentro aonde? Né? O primeiro passo para você acertar o diagnóstico é você saber aonde está. Então, você vai dizer o quê? Que está lá, o epicentro no rim esquerdo. É um bom começo. Você pode melhorar isso um pouco mais, né? À medida que você olha o exame de forma mais criteriosa, você já vai definir que ela não está no rim inteiro, né? Então, o epicentro da lesão, ele está, grosso modo, na metade superior do rim. Então, ele está no terço superior e acomete o terço médio do rim esquerdo. Beleza, você já localizou a lesão. Agora, o que mais que você pode fazer para localizar essa lesão de forma, para caracterizar essa lesão de forma adequada? Já que você injetou contraste, qual é o padrão de realce dessa lesão? E aí vocês vão naturalmente respondendo aqui os comentários da aula para a gente ficar de forma mais dinâmica, né? Não adianta você ficar como um aluno, né, parado recebendo informação. O objetivo é que você seja um aprendiz, que você aprenda por interação. Então, se você não se expor ao erro, a sua retenção vai ser menor. Então, à medida que você injeta o contraste, você vê que esse contraste é muito parecido com esse, né? Então, ela realça de forma muito semelhante ao rim. Então, é uma lesão hipervascular. É uma lesão grande, hipervascular. Você pode medir os 3 eixos dessa lesão para encontrar o maior eixo. Você vai encontrar aqui o maior eixo com mais de 10 centímetros no plano axial, uma lesão heterogênea. Tem áreas que não realçam, que podem ser áreas de necrose. Essa lesão, próxima etapa, caracterização. Os limites dela, quando você passa o lápis aqui, você consegue dizer exatamente onde ela começa e aonde ela termina? Quando você olha os contornos externos, você consegue fazer isso, né? Até relativamente bem, ó. Ela está no reto peritônio, ocupa o espaço pararrenal todo, aparentemente está limitada aqui pela face de Gerota aqui anteriormente. Mas à medida que você mergulha aqui para a parte mais interna, fica difícil definir exatamente onde começa e aonde termina a lesão. É um pouco mais difícil. Então os limites internos, e quando eu falo internos estou falando do seio renal, é mais difícil de você definir. Qual que é a fase mais sensível para você avaliar essa lesão?
né, as lesões renais. A gente já falou da fase córtico-medular, agora a gente está caminhando para a fase o quê? Nefrográfica. Na fase nefrográfica, você vai conseguir avaliar melhor. Ela é mais sensível para você ver essas lesões. E você vê que essa lesão, ela se insinua aqui para o seio renal. Olha que interessante. Você vê essa área mais hipodensa. E o que eu vou fazer aqui para nos ajudar? Eu vou colocar a fase excretora aqui. Ó. Fase excretora, a gente vai ver o contraste aonde? Sendo eliminado para o sistema coletor. Então o que está muito branco aqui é o contraste. Então você está vendo o contraste sendo eliminado aqui. A gente está vendo que isso acontece de forma mais eficiente no polo inferior. À medida que eu subo toda essa parte do rim, está perdendo a função de eliminação do contraste. Por quê? Porque isso tudo foi infiltrado pela lesão. Se não tivesse sido infiltrado, a gente estaria vendo o quê? O preenchimento pelo contraste dessas regiões. Então, quando eu olho para cá, vou voltar para essa imagem. Quando eu olho para cá, eu já estou vendo que a lesão está se insinuando para o seio renal, que eu não estou definindo muito bem. Estou vendo que a lesão mantém contato com o seio. O que mais que eu vou olhar agora? Vasos e o que? Urotélio. Será que essa lesão infiltrou o seio renal e pegou o ureter? Então, quando você olha para cá, para ver isso, você tem que voltar para a anatomia, né? O que você tem aqui? Ó, vamos colocar fase arterial. Deixa eu botar essa aqui e essa aqui. Fase arterial. Ó, do lado de cá eu tenho a fase arterial, do lado de cá a fase nefrográfica. Quando eu olho para a fase arterial, estou vendo aqui a aorta, veia renal, ó, artéria renal esquerda. E se você olhar a artéria renal esquerda, ela vai dar as artérias polares. E à medida que eu venho para o polo superior, a artéria polar ela já passa no meio dessa lesão, tá vendo? Essa pequenininha aqui onde eu tô te mostrando, já passa no meio dessa lesão. Então esse vaso está infiltrado. Quando eu olho para cá, o que eu tô vendo? Veia renal esquerda, veia renal direita, drenando para onde? Veia cava inferior aqui. Então vou descer para você ver isso melhor. Ó. A veia renal esquerda ela está rebatida, ela está empurrada anteriormente. Olha o que está acontecendo. E se você olhar, ela está afilada aqui nessa região. Olha como o calibre dela vem. E nessa região você tem uma compressão dessa veia. Você não vê um sinal direto do trombo da veia sendo infiltrada, o tumor entrando na veia, mas você vê que o tumor mantém um amplo contato com a veia renal. Isso traduz pra gente dificuldade de ressecção dessa lesão, se você estiver pensando numa nefrectomia parcial. Se você estiver pensando numa nefrectomia total, os dados anatômicos dessa relação eles são relativamente menos importantes. Mas se você estiver pensando numa nefrectomia parcial, esses dados são importantes. Ok, a gente já olhou o vaso. Agora vamos olhar o que? Sistema coletor. Quando eu olho para cá e vejo o sistema coletor, olha o que eu vejo. Eu tenho um nódulo aqui e à medida que eu sigo para o ureter, deixa eu colocar os dois ureteres aqui para você ver. Ó, ureter direito, bem fininho, e ureter esquerdo.
olha o que acontece com o ureter esquerdo. A parede dele, como ela realça. Vamos colocar a fase excretora para você perceber a diferença. Do lado de cá, eu tenho um ureter bonitinho, ó. Deixa eu abrir a janela, ó. Redondinho, sem falha de enchimento. Agora vamos olhar o outro lado. Ó, aqui eu já vejo o comecinho do ureter, né? O grupamento calicinal drenando para cá. E consegue perceber que tem um tecido aqui que exerce uma compressão e que esse ureter está mais apertadinho. E se você olhar para o mesmo lugar onde você vê o ureter apertado, você vê que tem um realce. Ó, olha a parede do urotélio, do ureter, ou seja, o urotélio realçando. Se a gente colocar a fase arterial, você vai ver que é mais fácil ainda de você comparar. Olha essa parede do urotélio e essa aqui, ó, do ureter direito. Compara essa parede com isso aqui. Tá vendo que há mais realce, que aqui tá mais branco do que aqui? Então quando você olha para cá, qual é a importância? Você cogitar que há uma infiltração do urotélio. Rodrigo, por que isso é importante? Isso é importante porque quando você está pensando na neoplasia renal mais comum, maligna mais comum, você está pensando em uma nefrectomia. Se você estiver pensando numa nefrectomia total, não é. Você pergunta, qual é a neoplasia renal mais comum maligna? Escreve lá. Carcinoma de células claras. Carcinoma renal de células claras. Carcinoma renal de células claras, quando você parte para uma nefrectomia total, você não tira, não resseca o ureter inteiro até a bexiga, tá? Essa não é a abordagem. Você retira o ureter de forma que você consiga uma ressecção R0, ou seja, que você remova a neoplasia toda. Daí a importância de você avaliar o ureter também, se ele realça, se tem algum componente sólido dentro do ureter, como a gente viu aqui, ó, o componente sólido aqui dentro do ureter. Por quê? Esse dado vai fazer com que o urologista resseque todo o segmento de ureter que estiver doente. Ele não vai até a bexiga, mas ele não necessariamente tem que parar lá no comecinho. Ele pode ressecar até o terço, como nesse caso seria o terço médio do ureter.